Olá, um bom dia para você. A reforma da Previdência e a tributária vão movimentar o Senado nesta semana. As duas propostas estão na Comissão de Constituição e Justiça e vão ser debatidas em audiências públicas. E quem tem mais informações sobre o assunto é o jornalista André Ricardo, que está lá no Túnel do Tempo e conversa conosco agora. Bom dia, André. Bom dia, Tiago. Então, a PEC, a proposta de emenda à Constituição que traz mudanças no sistema tributário nacional, começa a ser discutida hoje na Comissão de Constituição e Justiça a partir das 2h30 da tarde. Para este debate foram convidados o ex-secretário da Receita Federal no governo Fernando Henrique Cardoso, Everardo Maciel, o economista e professor Eduardo Gianetti, o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, IFE, ligada ao Senado, Felipe Salto, entre outros. Mas a semana será dominada mesmo, Tiago, pelos debates em torno da reforma da Previdência. Serão 6 audiências, uma pela manhã e outra à tarde, a partir de amanhã até quinta-feira. Para estas audiências, que serão, como eu falei, uma série, haverá ainda audiência na próxima semana, foram convidados representantes da sociedade civil, de entidades sindicais patronais e de trabalhadores, da OAB, de instituições, também de universidades e estudiosos e especialistas no assunto. Então, é essa a previsão para a semana de debates na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Voltamos ao estúdio com você, Tiago. André, obrigado pelas informações nessa semana movimentada aí nos assuntos da área econômica. E outro assunto, mudança na CLT para regular o trabalho aos domingos é um dos itens de proposta do governo para a recuperação da economia. Para não perder a validade, a medida provisória que trata da liberdade econômica tem que ser votada no Senado até o dia 27 deste mês. Redução da burocracia e segurança jurídica para quem quer trabalhar e investir. Esses são os principais objetivos da MP 881, a medida provisória da liberdade econômica. Aprovada no plenário da Câmara, ela será apreciada no Senado e o prazo para aprovação está bem próximo, 27 de agosto. O que nós lamentamos é que ela chegará muito tarde ao Senado, com pouco tempo, e nós não teremos a possibilidade de buscar o seu aprimoramento. Mais uma vez, nós estaremos no canto do ringue. Ou aprovamos ou rejeitamos. Dentre os pontos principais da MP, os destaques são: cai a exigência de alvarás para empresas de baixo risco. Os documentos digitalizados terão o mesmo valor dos originais, inclusive carteira de trabalho e registros públicos. Empresas individuais ficam dispensadas da comprovação de capital. O ponto será obrigatório apenas às empresas acima de 20 empregados. Orçamento no negativo. Produto Interno Bruto estacionado. Um desemprego que não cede. Com a medida provisória da liberdade econômica, o governo espera destravar a economia. E um dos alvos é o setor de comércio, que emprega muita gente. O trabalho aos domingos, hoje permitido em horários limitados nos shopping centers, será flexibilizado. E esse é um dos itens mais polêmicos da medida provisória. Essa medida provisória da liberdade econômica, que na verdade é uma mini reforma trabalhista. O mais importante que nós temos que pensar no Brasil é que nós temos 13 milhões de desempregados. Nós precisamos abrir esse país, facilitar esse país para que mais empregos sejam gerados, porque o primeiro e o mais sagrado direito do trabalhador é ter trabalho. E na sexta audiência pública da Subcomissão Temporária sobre Mobilidade, especialistas e representantes do governo debateram a qualidade e as tarifas do transporte público brasileiro. Os moradores das 9 maiores regiões metropolitanas brasileiras comprometem cerca de 15% da renda com transporte público. 86% do país conta com sistema de transporte público coletivo, mas esse número não significa eficácia. As reclamações sobre a qualidade dos ônibus e o valor da tarifa são as principais reclamações dos usuários. Os usuários que pagam a passagem estão bancando a meia passagem, ou a passagem gratuita do estudante, a passagem gratuita dos idosos, e isso eu entendo que é uma coisa muito
não atende às questões sociais. O último levantamento da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos mostrou que em todo o país há apenas 2.900 quilômetros de faixa exclusiva para transporte coletivo. Para este especialista, a maioria das cidades do país, principalmente Brasília, foram pensadas apenas para o uso de automóveis particulares. Esse exagero do Estado de facilitar o uso e a propriedade do automóvel, de um lado, a gente vai ver que as iniciativas para incentivar o uso do automóvel são gigantescas. Outro convidado explica que os custos com o passe livre estudantil deveriam sair das secretarias de educação e não das tarifas de transportes. É por isso que o usuário não está satisfeito, ele acha que ele está pagando mais caro por um serviço de baixa qualidade. E realmente está, porque ele está pagando outras contas que não são realmente a conta do transporte. Aplicativos que mostram a localização dos ônibus em tempo real são um dos avanços para os usuários do transporte público. Outras alternativas, como as bicicletas e as patinetes, são uma boa ideia, mas ainda não podem ser consideradas transportes de massa. Nos últimos anos, a gente teve o aparecimento dos aplicativos que colocaram diretamente muitas outras opções que não existiam para a mobilidade urbana nas cidades, e isso teve um impacto no sistema de transporte público coletivo. Então, é preciso que a gente faça uma concertação em cima de todos os modos de deslocamento e a gente possa criar para cada cidade, devido às suas características, seja características do plano diretor, as características urbanísticas da cidade, para que a gente possa realmente ter um modelo de negócio mais apropriado. A estagiária Marília Sena foi supervisionada pela equipe de jornalismo da TV Senado. O projeto que estabelece as regras para a demissão de servidor público em caso de desempenho insatisfatório está entre as matérias que podem ser analisadas pelo plenário do Senado nos próximos meses. A demissão de servidores estáveis por insuficiência de desempenho está prevista na Constituição, mas ela nunca foi aplicada porque falta uma lei estabelecendo regras e critérios para que a demissão aconteça. É o que prevê o projeto da senadora Maria do Carmo. De acordo com o texto, cada servidor será avaliado anualmente. A comissão de avaliação é formada por 3 pessoas: o chefe imediato, um colega da mesma unidade e um servidor estável indicado pelo Departamento de Recursos Humanos. Quanto aos critérios de avaliação, 2 são fixos: produtividade e qualidade, contribuindo com 50% da nota final apurada. 5 fatores serão variáveis, conforme a atividade do servidor, valendo 10 pontos cada um. As notas serão dadas na faixa entre 0 a 10 e a demissão poderá ocorrer em 2 situações. Se o servidor obtiver o conceito de não atendimento, ou seja, nota inferior a 3, nas 2 últimas avaliações, ou se não conseguir o conceito de atendimento parcial, na média das 5 últimas avaliações. Atendimento parcial compreende notas entre 3 e 5. O servidor tem direito a recurso. A proposta abrange os servidores dos 3 poderes e vale para a União, Estados e municípios. O texto foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais no dia 10 de julho. Eu acho que a gente tem que acabar com essa história de servidor público que não trabalha. Eu trabalhei 30 anos no hospital universitário e essa avaliação já existe, gente. E o gestor pode perfeitamente, eu também já fui gestora, secretária de saúde. Você pode fazer a advertência verbal, se é que quer que ele perca o cargo, a advertência verbal por escrito, 15 dias, 30 dias e tirar. Eu acho que estão esquecendo um detalhe. Foram concursados, foram jovens. O que não se admite é que o funcionário, num ano, tire nota 1 ou nota 2 ou 2,90 e tenha uma segunda oportunidade para se recuperar, sendo acompanhado para sua eficiência. E no segundo ano, novamente, não tire o mínimo de nota 3.
O que se quer é que o contribuinte brasileiro, o prestador, o cumpridor de impostos, tenha a garantia de um mínimo de eficiência. A proposta deveria ir para a Comissão de Direitos Humanos, mas a relatora na Comissão de Assuntos Sociais, senadora Juíza Selma, apresentou um pedido de urgência que foi aprovado. Por isso, o texto seguiu para o plenário. Para este professor de administração, não há dúvida de que é preciso melhorar o desempenho da maioria dos servidores públicos brasileiros. O que ele sugere é uma avaliação adequada ao perfil de cada setor da administração. Também a avaliação de desempenho não é um instrumento de degola, é um instrumento de melhoria de desempenho. Então, depois de um certo tempo, será necessário preparar um tipo de avaliação que deve mudar à medida que o órgão vai alterando suas finalidades, suas atividades. O Sindicato dos Servidores Federais é contra o projeto. Segundo a entidade, a melhoria da qualidade do serviço público só pode ser alcançada com a valorização do servidor. Avaliações servem para detectar necessidade de treinamento do servidor, de relocação do servidor, de valorização do servidor. Enfim, nós precisamos de um Estado cada vez mais bem qualificado, com servidores bem remunerados, motivados para prestar um serviço digno ao povo brasileiro. Isso é um mecanismo que vai facilitar e muito a perseguição política, né? Porque as avaliações elas não são objetivas, são sempre subjetivas. Está pronta para ser instalada no Congresso a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre Notícias Falsas. Conhecidas como fake news, elas são distribuídas pela internet e pelas redes sociais e são consideradas pelos senadores uma ameaça à democracia. As fake news, de certo modo, prejudica todo mundo, passa as informações ruins para a população. Eles estão como autoridade, precisa auxiliar, né, nessa parte de investigação também. Não compete a eles. Porque a competência é do judiciário, não deles, né? Essa investigação. A CPI mista das fake news terá como titulares 15 senadores e 15 deputados, com igual número de suplentes. Todos serão indicados pelos partidos e pelos blocos parlamentares. Eles terão 180 dias para investigar ataques cibernéticos contra a democracia, perfis falsos em redes sociais da internet durante a eleição de 2018, cyberbullying e aliciamento de crianças para crimes de ódio e suicídio. O requerimento de criação da comissão foi lido em sessão do Congresso no dia 3 de julho. A presidência solicita aos senhores líderes partidários, na Câmara e no Senado, que indiquem os nomes dos membros dos partidos e blocos. O senador licenciado Eduardo Gomes, do Tocantins, que era vice-líder do governo no Senado, apresentou o requerimento pedindo delimitação objetiva dos fatos a serem apurados, como determina a Constituição. Ele afirma que a falta dessa delimitação deveria inviabilizar a instalação da CPI. O deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná, entrou com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para suspender a CPI. Outros parlamentares governistas também rejeitam a ideia de que fake news tenham influenciado os resultados da eleição de 2018. Consigo ver essa interferência dessa natureza, né? O que eu vejo é exatamente uma prática recorrente de crimes perpetrados, muitas vezes de forma organizada, ou para manchar ou destruir imagens de pessoas, de partidos políticos, de qualquer cidadão. Mas alguns senadores argumentam que o objetivo da CPI é combater o fenômeno das fake news, que são um risco para a democracia, e não fazer uma investigação dirigida à eleição do presidente Jair Bolsonaro. Tem a própria questão da eleição também, né? Todas as eleições têm sido agora muito influenciadas pela questão das fake news. Precisa ser analisado com calma e nós, sociedade, precisamos criar instrumentos, mecanismos para nos defender dos efeitos deletérios desse fenômeno. Então, basicamente é isso. Não é nada contra ninguém, nem nada contra dirigido a nenhum tipo de processo especificamente, e sim uma análise desse fenômeno e uma tentativa de evitar os seus efeitos ruins. Nós vamos ter de estudar meios tecnológicos
para conseguir combater desvios tecnológicos. E no caso penal, identificado que foi feito de maneira dolosa, houve a intenção de prejudicar, se há ali um crime contra a honra, contra o patrimônio moral daquela pessoa, evidentemente haver uma punição, e além da indenização moral civil pecuniária. Nós precisamos ampliar o rigor da punição dessas pessoas que praticam esses atos ilícitos para construir a verdadeira democracia que nós queremos. Porque ninguém tem o direito de postar notícia falsa de quem quer que seja. As fake news são alvo de uma campanha dos veículos de comunicação do Senado. Com o slogan "Notícia falsa se combate com boa informação", TV Senado, Rádio Senado, Jornal do Senado e o Portal de Notícias do Senado mostram como reconhecer fake news e como ajudar a impedir que uma notícia falsa se espalhe. E quem já sofreu perseguição nas redes sociais sabe o quanto isso pode ser assustador. 2 projetos aprovados na Comissão de Constituição e Justiça tipificam como contravenção penal ou crime a prática de perseguição obsessiva, conhecida como stalking. Uma das propostas é da senadora Rose de Freitas e a outra da senadora Leila Barros. Os 2 projetos seguem direto para a análise da Câmara dos Deputados se não houver recurso para votação no plenário do Senado. Veja como se proteger em caso de stalking. Stalker é você entrar no perfil de outra pessoa e tentar saber um pouco mais sobre ela e procurar o que ela fez na noite anterior. Rapaz, já fiz algumas vezes já, mas só algumas vezes. Todo dia, eu adoro stalkear. Nas redes sociais, stalkear virou gíria para quando a pessoa gosta de dar aquela espiada em outros perfis. Mas cuidado, isso pode ser algo grave se essa prática se tornar obsessiva e causar medo na vítima. O termo vai muito além do universo cibernético e serve para definir um perseguidor insistente. Brenda sofreu uma perseguição física há 3 anos, quando estudava na Universidade Federal do Amazonas. Nessa época, fez amizade com um colega de outra universidade, quando cursaram uma disciplina em comum. No começo, aquela colegagem mesmo, conversar assuntos banais do dia a dia e tudo mais. Aí ele descobriu que a gente morava próximo do outro. Aí teve um dia que eu estava indo para casa, ele perguntou, você já está indo para casa? Eu vou contigo. Aí foi comigo. Aí ele começou a pegar o mesmo ônibus que eu pegava, perguntou onde eu estudava, ele estudava em outra universidade. Aí ele mudou o trajeto dele para pegar o mesmo ônibus que eu pegava. Aí isso começou a me assustar um pouco, aí eu mudei de ônibus. Aí ele se mudou. Só que como ele tinha colegas onde ele morava, que era perto de mim, ele começou a frequentar o bairro. Aí isso já foi me assustando. Aí um dia ele foi na minha casa, quem atendeu foi meu irmão, perguntando por mim e tudo mais. Aí, a partir disso, eu bloqueei ele em todas as redes sociais, no Instagram, no Facebook. Todo crime que nós vimos todo dia nas televisões, que a violência, a morte, ela começa com a perseguição. Então, a perseguição não é um incômodo, não é uma pessoa irritada com a presença do outro, é o contrário. A perseguição é tirar a liberdade da pessoa, desassossegá-la, aterrorizá-la, até chegar no dia que esse encontro acontece, coisas fatídicas, como nós estamos vendo todo dia no país. Hoje você tem diversos casos já denunciados de pessoas que passam a ser vítimas de um assédio constante, programado, reiterado, através principalmente das redes sociais, o que prejudica a sua estabilidade emocional, prejudica a sua atividade profissional. Isso tem que ser combatido, sob pena de você transformar as redes sociais em uma armadilha para pessoas. E a grande questão, no caso da perseguição ou do stalker, é de fato o outro não perceber a necessidade de respeitar limites. E isso não se resolve com o encarceramento. O nosso sistema penal, nós sabemos já que ele é um sistema falho. As pessoas entram ali de uma forma A e saem pior, porque de fato ele não vem conseguindo regenerar as pessoas. Para as vítimas de stalking, Frank recomenda que seja preservado todo o contato feito via digital. Isso inclui mensagens, e-mails e WhatsApp. Comunique a alguém próximo que você está em um cenário de perseguição e procure um advogado especializado em crime digital. Se você não tem condições de contratar procure a Defensoria Pública ou o auxílio de núcleos de prática jurídica. Hoje eu percebo como isso me deixou com medo, assim, meio paranoica. Hoje em dia eu não consigo mais ter aquela tranquilidade. Eu sempre vejo se tem alguém ao meu redor, me observando, fico nervosa. Pessoas quando me mandam mensagens assim, em rede social que eu não conheço, já bloqueio. Então teve um impacto negativo assim, na minha vida. O mais interessante, na verdade, uma sociedade digital, que é uma realidade nova a todos nós, é que se desenvolva políticas públicas de educação, de conscientização, de orientação sobre o respeito aos limites de privacidade do outro.
Para que o nosso corpo funcione, precisamos de glicose, que vem em parte do açúcar que ingerimos. E é a insulina que garante que esse combustível chegue até nossas células. Sem ela, o nível de glicose no sangue sobe e aí abre-se a porta para a diabetes. A doença é silenciosa, não tem cura e pode matar. Apesar disso, muitos brasileiros desconhecem a gravidade e as consequências danosas da diabetes. Veja nesta reportagem especial relatos sobre o dia a dia de diabéticos e o poder, o que o poder público pode fazer para ajudar no controle da doença. Ninguém está preparado para receber o diagnóstico de uma doença incurável de um filho. Houve aumento do número de pessoas com diabetes, mas não houve um aperfeiçoamento em termos de política de estado de saúde. Infelizmente, nos últimos 6 anos, o Brasil também assistiu um aumento em torno de 12% na mortalidade. É um tratamento que é cansativo, sim, né? A gente não pode falar, é normal, é fácil. Não, porque você não tira férias disso. Os estudos mostram que a terceira causa de amputação mundial é por complicações da diabetes, por neuropatias. Então, isso é gravíssimo. Eu fiquei diabética aos 8 meses de vida. Foi considerado um caso raro, porque naquela época, por um bebê tendo diabetes, eles não conheciam assim, nenhum caso. E aí, fizeram uma dose de insulina, que foi um pouco excessiva para o meu peso, para a minha idade. E eu entrei em coma. Eu estava, assim, às vésperas da minha filha mais velha nascer, comecei a sentir algum mal-estar, fui no hospital e aí no exame de sangue a minha glicemia deu 538. Então foi o primeiro contato que eu tive com a diabetes, foi esse susto. O chão da gente se abre, né? Eu até me emociono recordando porque a gente não sabe muito bem o que é diabetes. O diabetes tipo 1, ele tem um início mais abrupto. Então, de fato, essa criança, esse jovem, ele começa a ter sintomas mais rápidos, né? Então, ele começa a sentir muita sede, urinar muito, ele tem muita fome e, apesar disso, ele perde peso. O tipo 2, não. Ela é uma doença silenciosa e uma doença de longos anos. Então, tem paciente que tem 10 anos, 20 anos de diabetes, cuida, mas relaxa, sai do foco, né? Eu costumo dizer muito que eles saem do foco. Você tem que ter um cuidado muito especial, uma rotina de alimentação, cuidado com a alimentação, muita medicação. Eu tomo insulina, tomo 2 tipos de insulina, 6 vezes ao dia, então é um pouco complicado. O senhor apresentou, né, que uma perda de sensibilidade, não muito significativa, mas já por conta do diabetes. Então seria bom a gente acompanhar isso. Uma hiperglicemia e uma hipoglicemia vão levando a essas lesões de nervos e a pessoa vai levando a perdas. Então, começa por uma perda de sensibilidade, muitas vezes são relatos bem cotidianos de pessoas que sentem formigamento. Tenho o maior cuidado do meu pé. Vou para a manicure, eu levo meu alicate. O aumento da glicose, ele vai lesar principalmente quais são os órgãos-alvo. Os olhos, os rins, o coração, os nervos. Meu caso era grave e eu fui levando em brincadeira, ou seja, não, mais tarde eu vou ver. Esse mais tarde veio a cegueira. Eu tive descolamento de retina, perdi esse olho direito que é prótese e esse chegou a 3% apenas de visão. No final de 2010, eu levei um susto, porque eu estava diabético com 105 quilos. Então, um diabético obeso, na hora que eu vi 105 quilos na balança, eu falei, caramba, eu não vou ver minhas filhas crescerem. Eu resolvi fazer algo que eu fazia antes do diabetes, que era fazer esporte efetivamente. A primeira coisa que o diabético precisa é insulina. Insulina é um medicamento caro, o governo fornece, só que tem algumas burocracias, que muitas vezes o paciente que tem menos condição financeira precisa enfrentar para conseguir algo que é vital. A gente, às vezes, vai com o relatório médico, vai com o relatório da enfermeira, né, com a quantidade, principalmente de fita que você precisa, porque fita é o mais difícil. E aí você chega no posto, aí eles falam, não, se você faz acompanhamento na Asa Norte, então você tem que pegar lá, mas eu moro no Gama,
Então, consequentemente, teria que pegar num posto de lá. E fica todo mundo, sabe, jogando você de um posto para outro. Faz tempo que eu não consigo pegar fita. A gente tem várias outras drogas que existem no mercado há mais de 10 anos, mais modernas, mais seguras e que dão menos hipoglicemias e outras, inclusive, que têm chegado nos últimos 4 anos com um benefício cardiovascular significativo. Milhares de pessoas poderão ter acesso à informação, poderão ter acesso ao tratamento, aquela picadinha simples da ponta do dedo que identifica uma glicemia, às vezes 150, 200, 300, que merece ser tratada imediatamente para que evitem o desenvolvimento da doença e até sobrecarreguem o SUS depois com doenças mais graves. Várias coisas são relevantes, né? Primeiro, os cuidados primários, a possibilidade de se fazer diagnóstico precoce, termos orientações. Segundo, a distribuição da informação para as pessoas e também aquelas ações no sentido de garantirem o tratamento contínuo. Agora nós esperamos o quê? Que a Câmara dos Deputados faça a sua parte, aprove e seja encaminhado o mais rápido possível. Esse ano eu completei 40 anos e resolvi comemorar mostrando que não há limitação por ser diabético. Então eu resolvi fazer a volta do lago, correr 100 quilômetros sozinho. E o melhor foi ver que assim, eu passei 11 horas correndo e minha taxa de glicose se manteve estável o tempo todo. Eu tenho plena certeza de que o Rafael vai crescer uma criança saudável, linda, vai viajar, vai sair com os amigos. O que a SBD propõe é que se procure realmente agir através da educação no sentido de prevenir. Essa educação passa para a população os hábitos saudáveis, oferecer as ferramentas para que essas pessoas de fato possam ter um estilo de vida saudável, assim prevenir a doença, mas que elas também tenham o cuidado com si próprias. Foi algo ruim que aconteceu, mas que nos trouxe muita coisa boa. Essa visão da saúde, uma união maior da família. É difícil, mas a gente pode ser feliz, desde que a gente consiga aceitar essa nova realidade. No dia 16 de agosto de 1974, foram abertas as embaixadas do Brasil em Pequim e da China aqui em Brasília, marcando assim o início das relações diplomáticas entre os dois países. Para celebrar a data, a Embaixada da China e a Agência de Notícias Oficial do governo chinês inauguraram no Senado uma exposição fotográfica que mostra os 45 anos dessa parceria com o Brasil. Apesar da distância geográfica, China e Brasil mantêm uma longa relação baseada na igualdade e reciprocidade. Com o estabelecimento das relações diplomáticas em 16 de agosto de 1974, foram abertas as embaixadas do Brasil em Pequim e da China em Brasília. Na mostra é possível ver, por exemplo, o momento do acordo comercial assinado pelo chanceler Azeredo da Silveira e o vice-ministro do Comércio Exterior chinês, Chen Jie. A exposição foi montada a partir de um acervo de quase 100 fotos e estão distribuídas em 10 painéis que contam a trajetória dos 45 anos de relações diplomáticas sino-brasileiras, com registros de trocas de experiências nas áreas de política, cultura, ciência, esportes, tecnologia, transportes, defesa nacional e inovação. Desde 2009, a China é o mais importante parceiro comercial do Brasil e tem sido uma das principais fontes de investimento externo no país. O relacionamento vai além da esfera bilateral. Brasil e China têm atuado também em grupos internacionais como BRICS, G20, OMC e BASIC, este formado por Brasil, África do Sul, Índia e China. A mostra fotográfica China-Brasil, 45 anos de relações diplomáticas, pode ser vista até o dia 23 de agosto no Salão Negro do Congresso Nacional. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Daqui a pouquinho, já está marcada a reunião da Comissão de Direitos Humanos, com uma audiência pública sobre o corte no orçamento para a realização do Censo 2020 e a simplificação do formulário desse censo.
Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.